Provérbios 31, versículo 10. Em algumas versões vai estar dizendo assim, mulher virtuosa, quem achará, né? Que é a versão mais conhecida. Mas na minha versão aqui na NVI, está dizendo assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia o campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve, pois seus familiares, todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas por toda a cidade. Pai, essa é a sua palavra, Deus. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Nós precisamos ouvir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco. Em nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, hoje um dia bastante propício para falarmos a respeito de mulheres. Tem uma canção que diz, né? Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. E eu não lembro, né? Sou não sei o que e não chego aos seus pés. Tem uma música assim. Irmãos, nós vivemos, como você bem sabe, você que acompanha os noticiários, nós estamos vivendo um período na nossa nação bastante complicado, onde diversas ideologias, diversas teorias vêm trazendo, não dúvida, mas contrariedade, resistência ao que nos ensina a palavra de Deus. E muitas destas pessoas, que você já deve imaginar de quem eu estou falando, ou de quais grupos eu estou falando,
muitas dessas pessoas, eles dizem, vociferam com grande alarido, em muitas ocasiões, de que a Bíblia é um livro machista, de que a Bíblia é um livro que subjuga as mulheres, o que não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o próprio Deus falando a mim e a você, e Deus foi quem criou a mulher, e Deus foi quem colocou a mulher para ajudar o homem. Deus formou a mulher, o ser mais lindo da face da terra. Então, não caia nessa. Não, a Bíblia não é machista. Não, não, não. A Bíblia, ela é Deus glorificando a Ele próprio por meio da sua criação, e isso inclui você, mulher, isso inclui os homens, isso inclui a todos nós. E o que me choca mais é que nós vemos muitas pessoas dentro das igrejas abraçando essas ideologias e levando para dentro da sua casa. E aí começam os conflitos, e aí começam os problemas, e aí os conflitos e os problemas são munição para dizer, viu? Como eu estou certo, ou como eu estou certa. É um retroalimentar de confusão. Por quê? Porque está se isolando daquilo que a Bíblia mesmo ensina. E a Bíblia fala, sim, meus irmãos, de muitas mulheres. A Bíblia, ela traz nomes, ela cita situações de grandes mulheres que transformaram, que se deixaram ser usadas ou serem usadas por Deus e transformaram o futuro de muitas pessoas. E estas mulheres estão aqui no livro dos livros, na Santa Bíblia Sagrada. Nós, queridos, podemos ver capítulos inteiros, livros, tem um livro inteiro, aliás, 2 livros inteiros dedicados a mulheres, com os nomes delas. Eu estou falando de Ruth, estou falando de Esther, mas existem outras tantas mulheres que a Bíblia nos apresenta, mulheres corajosas, mulheres que não temeram o seu tempo. Sim, a Bíblia não é machista, a sociedade daquele tempo era extremamente machista, isso é verdade, meu irmão. Nós não podemos aqui dizer que não, era tudo jóia, tudo beleza, não. A sociedade, até hoje, na região oriental do mundo, no Oriente Médio, até hoje, o machismo, não é? As mulheres, elas são, de certa forma, colocadas, segregadas, colocadas em segundo plano. Até hoje, muitas culturas, mulher não pode sentar junto do homem à mesa. Quando tiver onde tem um grupo de homens conversando, mulher não pode estar junto. Isso é milenar, isso vem do tempo de Jesus, ou antes até. Sim, a sociedade, ela, naquela época, sim, subjugava as mulheres, mas a Bíblia não. A Bíblia jamais. Por quê? Porque você, minha irmã, é criação de Deus. Você, minha irmã, é filha de Deus. Você, minha irmã, em Cristo Jesus é totalmente perdoada dos seus pecados. Você, minha querida, é sim alguém que em Cristo Jesus é co-herdeira de todas as coisas. Irmãs, irmãos, e meus irmãos, não fiquem preocupados, porque hoje eu peço licença para vocês para falar mais com as irmãs, mas a palavra fala comigo e fala com você, então não feche seus ouvidos, não vá para o WhatsApp nem para o Facebook, presta atenção, vamos junto, amém? Quem está comigo? Glória a Deus. Queridos, nós temos muitas, a Bíblia nos revela mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. A Bíblia nos revela mulheres incríveis, extraordinárias.
Tem dezenas delas. Eu quero citar algumas aqui para você. Algumas nem sequer tiveram o seu nome citado, mas ainda assim a história delas pode ser exemplo, e ainda é exemplo, e é com certeza exemplo para muitas pessoas. Para você, minha irmã, para você, meu irmão, inclusive. Sara, a palavra fala que Sara, ela foi sim uma mulher virtuosa. Sara foi uma mulher que já de idade, seu marido chega para ela e diz: olha, nós vamos para um lugar. Meu bem, que lugar? Não sei. Eu ainda não sei. Mas quem me chamou vai mostrar onde que é. Irmão, imagina você chegando para sua esposa. Irmã, imagina o seu marido chegando para você e dizendo: mulher, arrume as malas, porque nós vamos sair de casa, nós vamos nos mudar. Amor, e para onde nós vamos? Então, aí que tá, não faço ideia. O que você diria para o seu marido? Bebeu, infeliz? Você tomou ansiolítico demais e fez confusão na mente? Querido, não é? O que você fez? Onde é que você andava? Com quem que você conversou? Como assim nós vamos nos mudar e não sabe para onde nós vamos? Irmã, sinceramente, você faria isso? Não responda, eu já sei a resposta. Eu desconfio que eu sei. Embora que tenha algumas aí que eu vou dizer, né? Meu amor, então vamos, para onde? Não sei, também não quero saber, vamos embora. Tem umas irmãs, umas mulheres com espírito aventureiro, que Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você. Abraão chega para Sara, Abrão nem era Abraão ainda, Abrão chega para ela, nós vamos, para onde? Então, depois te digo. Irmão, ela foi. Aí, você conhece a história de Abraão? Se não conhece, lê lá a partir do capítulo 12 de Gênesis e vai indo que você vai entender. Deus promete para Abraão, uma grande nação. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E Sarai, que ainda não era Sara, estava lá. Pois mas nós estamos indo para onde? Vamos caminhando que você vai saber daqui a pouquinho. Nem eu sei também. E ela foi junto, firme. E quando Deus promete um filho a eles, irmão, tem promessa que Deus promete, presta atenção. Tem coisa que Deus promete para você que não é para amanhã, irmão. Tem coisa que Deus prometeu para você que talvez não seja nem para esse ano, embora nós estejamos no ano da promessa. E nós cremos que as promessas de Deus serão cumpridas nesse ano. Mas há promessas que não são para agora. E o que nós fazemos então, meu irmão? O que você faz? Espera, confia, acalma o coração, ouve a voz de Deus, deixa Deus cuidar de você como Ele tem feito desde sempre. Mas a Sara se precipitou. Não, Deus vai fazer uma nação do meu marido, não necessariamente é de mim. É do meu marido, a promessa é para o meu marido. Outra dica para você, meu irmão, minha irmã, para você que é casado, para você que vai casar. Deus não enxerga o casal de forma individual, de forma separada. Quando as coisas são relacionadas a um, é relacionado ao outro. Se Deus promete para o marido que vai levar ele para a Europa, meu irmão, a promessa é para a esposa também. Por quê? Porque os dois são uma só carne diante de Deus. Então não existe promessa para mim, promessa para minha esposa. Ou promessa para ela e não tem... Não, nós somos um. E aquilo que Deus dá a um, está dando aos dois. Aquilo que Deus promete a um, promete aos dois. Porque nós somos uma só carne diante de Deus. Amém? Só que Sara não pensou assim. Chamou Agar, chamou o marido, e você conhece a história. Nasceu Ismael. O plano B.
Querido, Deus não tem plano B. Deus não trabalha com plano B. Deus trabalha com propósito. E o propósito de Deus é eterno, firme e constante. Então, se Deus fez as suas promessas, confie. E sabe que é interessante, irmão? Que você sabe disso que eu estou dizendo. Você conhece isso que eu estou falando e provavelmente já ouviu muitas vezes. Mas ainda assim continua errando nesse aspecto. Ainda assim, muitas vezes continua se precipitando. Então, enquanto você precisar ouvir, Deus vai usar alguém para falar para você. Sara se precipita. Ela era estéril. Ela jamais imaginaria, poxa, Deus não vai cumprir isso. Eu sou estéril, eu já sou velha. Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu. E a partir de uma decisão dela, a partir da honra dela ao esposo, a partir da decisão de acompanhar o marido, a partir daquilo que Deus havia prometido a ela, embora ela tivesse se precipitado, Sara, junto com seu marido Abraão, deram origem à nação, da qual veio o Salvador do mundo. Uma grande nação, em qualquer cidade do mundo, meu irmão, que você for, exceto em países islâmicos, Irã e outros países, o Iraque, mas praticamente em, sei lá, não sei quantificar, mas 90% talvez das cidades do mundo, se você chegar lá e fazer uma pesquisa, vai ter um judeu lá. Vai ter alguém que é descendente de judeu. Aliás, o judeu é judeu em qualquer lugar do mundo que ele nasça. Então, vai ter alguém lá, descendente de Abraão. E nós somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Ó, irmão, a Bíblia nos apresenta outras mulheres. A Bíblia nos apresenta, até a Andréia falou ontem aqui, de Débora. Uma mulher que foi profetisa. Mas ela não foi só profetisa. A Débora também foi juíza. Era um tempo que Israel não tinha reis. Era um tempo que Israel estava... O Josué já tinha morrido, estava uma confusão danada. Então, juízes foram levantados para julgar as causas do povo. E dentre tantos homens que foram juízes, tem uma mulher, Débora. E Débora não apenas decidia embaixo de figueiras, embaixo de palmeiras, ela não apenas decidia as questões do povo, as divergências do povo, o caminhar para onde o povo deveria, o que o povo deveria fazer, não apenas isso, mas também Débora liderou um exército de mais de 10 mil homens contra os cananeus. E sabe qual foi o resultado? Deus deu a vitória. Uma mulher virtuosa, que excede em muito o valor das joias preciosas, que excede em muito. Ela não vive de forma preguiçosa, como diz o texto, mas ela se levanta, cuida da casa, cuida dos afazeres domésticos, mas também cuida dos afazeres externos. Ela vende, ela compra, ela vende terra, ela compra linho, ela faz roupas para o inverno, ela cuida da sua casa, mas ela também lidera um exército do Senhor, um exército do povo de Deus, para vencer uma guerra contra os inimigos. A delicadeza da mulher, a beleza feminina, aquele perfume característico que nós homens tanto gostamos, aquele cabelo lindo, brilhoso, aquele coque, aquele cacheado, não importa, meu irmão, minha irmã, não importa, a delicadeza da mulher, quando Deus toma para o seu propósito, ela lidera um exército, Deus se compromete e a vitória vem. E não quebra nem a unha. Não precisa nem retocar a maquiagem.
Outra mulher que a Bíblia nos apresenta, Ruth. Ah, irmão, eu gosto tanto de Ruth. Tem alguma Ruth aqui? Não? Tá bom. Quem era Ruth? Depois lê o livro de Ruth, irmão, tem 4 capítulozinhos, pequenininho, gostoso de ler. Mas Ruth era uma moabita. Tá, pastor, e daí? Moabita, meu irmão, era como moabita era um povo considerado amaldiçoado. Por quê? Porque eles nasceram de uma origem incestuosa, de uma confusão que não interessa agora, e os moabitas, eles eram um povo não grato, era um povo amaldiçoado mesmo, considerado pelos judeus. Aí o filho de Noemi casa com a Ruth, e o outro casa com a Orfa, a mulher lá. Aí estão morando em Moabe. O marido da Noemi, que eu não lembro o nome agora, morre. 10 anos depois, morrem os 2 filhos. O marido da Ruth e o marido da Orfa. E agora, meu irmão, fica 3 mulheres desamparadas. Só para que você se situe, naquele tempo, uma mulher que não tivesse um homem para ser o remidor dela, para ser o provedor dela, meu irmão, estava completamente perdida, ia virar mendiga ou prostituta. Não tinha como que se sustentar, não podia trabalhar, não tinha sustento. Agora havia 3 mulheres desamparadas. Noemi decide voltar para a terra dela, decide voltar de onde ela veio, e ela diz para as 2 noras: olha, vocês agora são viúvas, vocês voltem para a família de vocês, vocês vão lá viver a vida de vocês, porque eu estou voltando para os meus familiares, porque senão nós vamos morrer, senão o nosso destino é muito complicado, vocês sabem como que funciona aqui na nossa época. Abre comigo no livro de Ruth, fica lá no Antigo Testamento, capítulo 1. Versículo 16 e 17. Ruth, porém, respondeu. Uma mulher de atitude aqui, irmão. Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu irei. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Meu querido irmão, Ruth ali, ela está dizendo para Noemi: minha sogra, eu não vou te deixar. E mais do que não te deixar, o Deus que você serve a partir de agora é meu também. O Deus que você ama tanto, a partir de agora eu vou amar também. O Deus que você busca nas suas orações, a partir de agora eu vou buscar também. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Queridos, a história dessa mulher segue. As 2 voltam. E um parente de Noemi chamado Boaz, ele se encanta com a forma de Ruth, do jeito que ela é, como que ela vai lá catar o milho no milharal, e ela era uma mulher muito corajosa, e ele então casa com ela. A história dela é restaurada. Ela agora não precisava mais se preocupar com o sustento, havia alguém que cuidaria dela, havia um homem honrado que estaria com ela, sendo o esposo dela, cuidando dela. E mais do que isso, uma moabita, uma mulher que agora estava desamparada, já não estava mais, uma mulher que veio de um povo amaldiçoado, um povo pagão, se entrega a Deus, se entrega ao verdadeiro Deus. A decisão de Ruth mudou a história dela.
A decisão de não abandonar a sogra, mas não apenas não abandonar a sogra, mas de receber, de olhar para o alto, como diz o salmista: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ela agora vive um novo momento. Ela casa com Boaz. E se você ler a genealogia de Jesus, está lá o nome dela. No livro de Mateus, capítulo 1, está lá o nome dela. Ruth deu à luz a Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E quem era a mãe de Boaz? Ah, minha irmã. No livro de Josué, no capítulo 2, conta a história de mais uma mulher. Raabe. Quem foi Raabe? Josué. Abre o livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Quem foi Raabe? Ela não só está figurada aqui no livro de Josué, mas ela também está na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus. Ó, como que pode um negócio desse? Deus transforma histórias. Como que pode uma história dessa ser transformada? Deus é o Deus da história. Josué capítulo 2, eu estou numa luta com o vento aqui. O Senhor vai nos dar graça e esse ano nós vamos comprar o ar-condicionado. Josué 2, 1. A parte B do versículo você vai ler assim, ó. Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher. O que diz ali? O que diz ali? Irmão, vocês não abriram a Bíblia? O que diz ali? Prostituta. Entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. O texto diz que ela recebeu os 2 espias, homens de Israel. A cidade ficou sabendo, disseram que era para ela entregar os homens, mas ela não fez isso. Ela olhou para eles e disse: ei, eu sei que Deus é com vocês, eu sei que Deus tem feito coisas grandiosas por vocês, eu não vou entregar vocês, eu vou fazer o seguinte: fujam, e quando tudo se acalmar aqui, eu vou avisar vocês e vocês venham. Com a condição de que vocês poupem a minha vida e da minha família. Fechado. Irmão, Israel chegou, a muralha caiu, toda aquela cidade foi destruída. E o texto diz que um fiozinho de escarlate, um fiozinho vermelho, isso te lembra alguma coisa? Um fiozinho vermelho, algo que remete ao sangue que estava na casa daquela mulher, não deixou que ela fosse atingida pela destruição que viria da parte de Deus sobre aquele povo. A história dela foi mudada. Raabe se casa. Raabe se casa, uma prostituta agora muda de vida, e ela não mais vive do jeito que vivia, ela abandona o pecado, e agora ela vive para Deus. Deus restaura a vida dela, Deus restaura a situação total dela, dá um casamento a ela, e agora ela casa com um homem chamado Salmão. Ó, que nome! Gostou lá do sushi? O Salmão vira marido da Raabe, irmão. Ela dá a luz a quem? A quem? A Boaz. Ó, irmão, uma prostituta muda de vida, dá a luz a um filho chamado Boaz. O Boaz se
cria, vira um homem de bem, um homem honrado, porque a sua mãe agora não era mais uma prostituta, mas era uma mulher completamente transformada por Deus, e ele se torna um homem digno, e ele casa com a Ruth. As duas estão na genealogia de Jesus, uma prostituta, uma ex-prostituta transformada, restaurada, e uma mulher que veio de um povo amaldiçoado. Deus transforma não apenas a história, mas Deus transforma completamente o futuro daquele que decide andar por meio daquilo que Ele diz, por meio da sua palavra. Aí você fica achando que a história da sua vida é complicada demais. Você fica achando que a história do seu amigo, da sua prima, da sua tia, da sua mãe, seja lá de quem for, é difícil demais para Deus transformar, meu irmão. Não é. Não é. Deus é Deus de impossíveis. Deus é Deus do impossível. Não deixe de crer. Não pare de crer. Deus ainda muda histórias. E a Bíblia segue nos apresentando. Mulheres, irmãos, nós podemos falar de Ana. Ana era estéril, Deus muda a história dela por uma insistência em oração, por uma perseverança em oração. Quanto tempo você ora por semana? Você quer que Deus faça, mas você não ora 5 minutos na semana, irmão. Será que dá? Será que você acha que Deus merece um pouco mais da sua parte? Deus não precisa de nada do que é nosso. Mas, irmão, você gosta de alguém que chega para você, para pedir, para falar com você só quando quer coisa? Fala a verdade. Pessoas que te chamam no WhatsApp, pessoas que mandam uma mensagem para você, pessoas que ligam para você só quando estão interessadas em algo que você possa fazer por elas ou ter para dar a elas. Você gosta? Eu não gosto, irmão. Eu não gosto. Eu deixo no vácuo, na boa, irmão. Gente que só... Não estou falando dos crentes, dos irmãos. Irmão, às vezes eu deixo muitos irmãos no vácuo, vocês me perdoam, tá? Vocês me perdoam. Manda de novo. Pastor, leu a mensagem? Porque às vezes eu li e respondo depois. Ah, irmão, aí morreu. Aí já era. Então manda, insiste, faz que nem o cego lá de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Insiste que vai dar certo. Mas, irmão, tem umas pessoas que só entram em contato com a gente quando estão precisando de alguma coisa, irmão. Quando é algo sério mesmo, a pessoa está passando fome, está com uma necessidade. A gente, né? Aí tem que ser imitador de Cristo, né? Mas quando é besteira, irmão, fica no vácuo, mas no vácuo mesmo. Não respondo. Não. A propósito, parênteses na mensagem aqui. Eu já vou avisar agora. Esse ano é ano de eleição. Você vote em quem você quiser. Não interessa o partido. Vote em quem você quiser, no vereador que você achar melhor. A sua cidadania, meu irmão, ela é intocável. O seu direito de votar em quem você quiser é inviolável. Eu não tenho candidato em São Leopoldo, oficialmente. Vou votar em alguém, óbvio. Mas o aviso é o seguinte: avisa lá para o seu amigo que vai ser candidato a vereador, que já é pré-candidato a vereador, que não precisa vir aqui. Amém? Não precisa. Pare na frente, quer vir sentar, assistir o culto, ouvir a palavra, amém, glória a Deus, vamos embora. Mas, irmão, nós não vamos abrir 1 segundo da nossa reunião para política, como não fizemos na última eleição, ok? Se você me vê me posicionando no Facebook, provavelmente não vou fazer isso. Mas é lá. Você não precisa votar em quem eu vou votar. Vote em quem você acha melhor. Amém, irmãos? Vamos voltar para a mensagem. A Ana pede um filho, Deus dá. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel. Samuel, no tempo dele,
Israel vivia um período muito medíocre espiritualmente. Meu irmão, era um tempo terrível. O povo completamente fora do propósito de Deus. Deus levanta Samuel a partir de uma mulher que não se conformou com a sua situação de esterilidade, e ela pediu a Deus: me dá um filho. E Deus deu. Mas não apenas, a angústia dela não era apenas por não ter um filho, mas porque naquela época uma mulher que fosse estéril era considerada uma mulher amaldiçoada. Então havia sobre ela uma marca de uma mulher que, além de não poder gerar, ainda era considerada uma mulher, aquela que Deus havia marcado, pesado a mão sobre ela. Como nós gostamos de rotular pessoas, como nós gostamos de olhar para as pessoas e dizer: puxa, aquele ali assim, aquele lá assim, aquele lá assim. Meu irmão, só Deus conhece o coração de cada um de nós. Só Deus conhece. E quem olhava para Ana, essa mulher, olha só, Deus dá um filho a ela, e ela entrega o filho a Deus, e ele é usado por Deus para mudar o destino daquela nação. Ele foi usado por Deus para levantar a casa real de Israel. A Bíblia segue. Nós podemos falar de Esther, uma mulher que colocou a vida em risco para defender o seu povo. Abigail, que está lá no livro de 1 Samuel, Abigail que corrigiu um erro do marido. E essa atitude dela de corrigir aquilo que o marido havia feito, livrou a casa dela de um ataque que destruiria tudo. Uma mulher sábia, uma mulher que fala com doçura, uma mulher que usa sabedoria, uma mulher que é virtuosa, que excede em muito o valor das joias finas. Maria, uma moça, vê um anjo: você vai dar à luz ao Filho de Deus, o nome dele vai ser Emanuel, vai ser Jesus Cristo, Deus conosco. Eu sou virgem, por isso, é isso mesmo. E o meu noivo, deixa que eu me entendo com ele. José, Maria vai dar à luz a Jesus, o Cristo, o Messias, e tu não foge. Outras mulheres, tantas mulheres virtuosas, tantas mulheres improváveis, tantas mulheres sem perspectiva, minhas irmãs, tantas, mas mulheres que confiaram no Senhor, confiaram na instrução que veio dele, e hoje são exemplo para todos nós. A sua atitude diante de Deus pode marcar a vida de outras pessoas. A sua atitude diante de Deus pode não apenas marcar a vida de outras pessoas, mas mudar o futuro de outros. Como você tem percebido aquilo que Deus tem dado a você? Como você tem usado aquilo que Deus tem dado a você? De que forma, de que maneira você tem usado aquilo que Deus está entregando ou já entregou a você? De que maneira qual é a sua atitude diante daquilo que Deus fala a você? Essas mulheres todas
eram improváveis. Talvez aqui hoje esteja alguém dizendo: poxa vida, eu gostaria tanto de ser usado em tal área, eu gostaria tanto que tal coisa acontecesse comigo, eu gostaria tanto que Deus falasse comigo. Ei, Deus está falando com você. Ei, sim, você pode ser usada, você pode ser usado, ainda que você seja improvável. A Bíblia nos mostra que é os improváveis aqueles aos quais Deus está usando. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são. Outro dia eu conversava com um irmão: pastor, eu queria mudar alguma coisa, mas eu não tenho condição, de fazer isso que eu estou fazendo. Meu irmão, não é quanto nós temos condição, mas é o quanto nós deixamos Deus nos usar. Não é o quanto você sabe, não é o quanto de teologia que você sabe, não é o quanto de Bíblia que você decora, não é o quanto você entende de hermenêutica, de homilética, de exegese, de um monte de coisa que nem sabemos falar direito. Não é o quanto você compreende a teologia, mas é o quanto você deixa Deus usar você de forma integral. Eu sou improvável? Meu irmão, é improvável, eu também sou improvável. Samuel era improvável, Davi era improvável, Ruth era improvável, Raabe era improvável, Maria era improvável, o apóstolo Paulo era improvável, Pedro era improvável, todos os discípulos eram improváveis, mas esses improváveis, cheios do poder de Deus, enquadrados no propósito de Deus para eles e para a terra, meus irmãos, mudaram a história do mundo. Quem garante que você também não pode ser usado assim? Mas hoje o tempo é outro. Sim, o tempo é outro, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Deus continua sendo Deus que levanta, mas Deus continua sendo Deus que envia. Deus continua sendo Deus que usa quem deseja. Escute, a grandeza, a real grandeza de uma mulher e o verdadeiro empoderamento de uma mulher está na medida em que ela se aproxima de Deus e se deixa usar por Ele. Eu iniciei falando de ideologias que estão refutando a Bíblia nesse aspecto. Machismo, feminismo, o empoderamento feminino, minha irmã, não está em quanto as mulheres mandam ou não mandam no marido, no quanto elas dão ou não dão satisfação em casa para o marido, no quanto elas fazem o que bem entendem. Não, o empoderamento feminino está no quanto elas se deixam serem usadas por Deus. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino. Ontem nós vimos aqui um tantão de mulher empoderada do Espírito Santo. Um tantão de mulher empoderada da palavra. A Bíblia fala daquela mulher de Lucas 7, mas também fala Lucas capítulo 8, do 1 ao 3, de outras mulheres que seguiam Jesus e com seus recursos inclusive ajudavam no ministério de Jesus. A Bíblia está sim de mulheres que serviram ao propósito de Deus e que eu e você devemos seguir o exemplo delas. Aquela mulher pecadora, Lucas 7, Jesus está jantando com um bando de fariseu, e ela chega e se joga aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, derrama um vaso de puro nardo ali, que o valor era 300 dias de trabalho de alguém, quase um ano.
E eu e você temos dificuldade de orar por 5 minutos durante a semana. Olha que exemplo que é essa mulher para nós homens. Que exemplo que é essa mulher para nós homens. Coloca ali aos pés de Jesus 10 meses de trabalho nos dias de hoje. E nós temos uma dificuldade tremenda de ler a Bíblia por 10 minutos. Nós temos uma dificuldade absurda de ficar 2 horas no culto, de ficar 1 hora, 40 minutos ouvindo uma palavra. Nós precisamos seguir o exemplo dessas mulheres. Você, irmã, você, irmão, precisa seguir o exemplo dessas mulheres. Todas elas, se você olhar, todas falharam em muitos pontos. Se você for olhar para a vida delas, uma foi precipitada, a outra era moabita, amaldiçoada, outra prostituta. Entenda o seguinte, Dini, entenda o seguinte, irmão, não importa o seu passado, não importa a sua condição agora, alguém que se entrega a Cristo, Ele se encarrega de mudar, Ele se encarrega de transformar, Ele se encarrega de sustentar, Ele se encarrega de levar pelo caminho que Ele deseja. Todas aqui tiveram pontos negativos na sua vida. Nenhuma aqui era santa, meu irmão. Deus quer usar você. Deus quer transformar a sua vida. Talvez você diga assim, não, mas eu já aceitei Jesus faz 20 anos. Mas talvez você ainda, nesses 20 anos, não compreendeu que o seu passado não importa mais, que as suas atitudes erradas, Deus perdoou. Se você se arrependeu, se você entregou a Ele, foi. Imagina se Raabe, meu irmão, ficasse, eu não posso agora me casar porque eu era uma prostituta. Imagina se a Ruth, não, eu não posso agora porque eu amo a Moabita. Como é que era? Das coisas velhas não me lembrarei mais. Aquele que está em Cristo já é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa o novo de Deus entrar na sua vida. Para de ficar agarrado no velho. Não dá para pôr vinho novo em odre velho. Não dá para pôr pano novo em calça velha, remendo em pano velho. O novo de Deus quer vir sobre você, meu irmão. O refrigério de Deus, a paz de Cristo quer vir sobre a sua vida, mas você insiste em voltar lá e agarrar aquele negócio do passado.
vou ficar com isso aqui pro resto da minha vida. Eu vou ficar com esse negócio. Eu vou ficar com isso aqui. Eu não mereço. Não merece. Ninguém merece. Nós recebemos por graça. A graça é graça. Eu vou ficar com esse pecado aqui. Eu vou carregar ele pro resto da minha vida. Aí bate nas coisas. Não consigo. O caminho... Poxa, Deus tem mais, mas eu não consigo, porque eu estou carregando esse negócio aqui. Eu estou carregando, irmão, não é mais seu. Larga! E vai, e voa, e deixa Deus conduzir você nos braços dEle. Querido, não é sobre o que você fez, arrependa-se. Sobe, vai para cima. Esquece, porque no meu tempo, irmão, o teu tempo é agora, o teu tempo é hoje. Deus tem muito mais para você do que você imagina. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente humana aquilo que Deus tem para os que o amam. Deus está prontinho para pegar você e, ó, vai voar, vai cumprir o teu ministério, vai fazer aquilo que eu chamei você para fazer. Mas não, aí você já jogou, né? Aí tá, só um pouquinho, Deus, eu preciso pegar um negocinho aqui, e lá vai você de novo pegar o raio do negócio que você fez lá atrás. Lá vai você de novo catar o lixo que já tinha largado. E volta a andar com esse negócio. Aí retrocede. Hebreus 10:39, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que avançam e são salvos. Qualquer uma dessas mulheres poderia viver assim. Qualquer uma dessas mulheres poderia viver não de forma virtuosa, não de forma preciosa, não fazendo aquilo que Deus desejou que fizesse. Débora poderia não fazer nada, se omitir, mas ela decidiu fazer, porque ela sabia quem era Deus e o que ela precisava fazer para cumprir o propósito de Deus na vida dela. E eu sei que você sabe, tem muitos que sabem aqui o que precisam fazer para romper naquilo que Deus chamou para fazer, mas estão presos a coisas lá de trás, coisas que viveram, coisas que desejaram, situações que ainda machucam o coração. Ei, hoje é a noite de você largar isso e deixar Deus definitivamente cuidar da sua história. Definitivamente. Fique de pé no seu lugar. Nós temos uma facilidade tão grande de crer que Deus cura. Nós temos uma facilidade tão grande de crer que Deus é um Deus de prosperidade. Há quem faça campanhas e mais campanhas atrás de prosperidade. Nós temos uma facilidade tão grande de crer em muitas coisas e milagres de Deus. Irmão, mas tanta gente tem uma dificuldade do tamanho do Brasil de crer no perdão de Deus, de crer na restauração de Deus para um parente, porque está olhando a circunstância, mas não é isso que Deus deseja para a sua vida, não é isso.
A mulher virtuosa, ela reveste-se de força e ela sorri para o futuro. Mas ela só consegue sorrir para o futuro porque sabe que quem está cuidando do futuro dela é o próprio Deus. Baixa sua cabeça. Senhor, tantas histórias, Deus. E cada uma delas o Senhor mudou. Cada uma delas o Senhor deu outra perspectiva. Deus, o Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que os demônios não resistem à sua presença. O Senhor é um Deus que as enfermidades não resistem à sua presença. O Senhor é um Deus que transforma todas as coisas. Mas o Senhor também é um Deus que perdoa e apaga o passado. Por isso, Deus, que o Seu Espírito Santo agora toque. Seu Espírito Santo toque agora, Deus, naquele coração que não consegue, Deus, se desligar do passado, naquele coração, Senhor, que não consegue viver, ó Deus, a liberdade do Espírito, não consegue, ó Deus, viver a liberdade que o Senhor tem para essa vida, está preso, Senhor, a situações, tradições, conceitos, paradigmas. Mas Deus, em nome de Jesus, rompe isso agora, toda a cadeia agora, Deus, toda a corrente, toda amarra, todo pensamento cativo lá atrás, seja livre, em nome de Jesus. E agora, Senhor, abre diante dos olhos um futuro excelente, um futuro de paz, um futuro, Senhor, da Sua presença abundante, um futuro, Senhor, onde, Deus, a manifestação da glória do Senhor é constante, aonde, Senhor, os dons se manifestam, a vida flui, e o Senhor é glorificado na terra. Em nome de Cristo oramos, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e ter a sua história mudada definitivamente, levante sua mão, eu quero ver você. Ou você que estava afastado, desanimado, largou a fé por qualquer coisa, ou por coisas consideradas até pesadas. Se você quer receber Jesus na sua vida, levante sua mão onde você está, eu quero ver você. Temos uma mão lá. Mais alguém? Vem cá, meu querido, pode vir, nós queremos orar com você. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus aí, gente? O Alexandre está entregando a vida a Cristo. Glória a Deus. E se fosse Raabe?
se fosse Ruth, levante sua mão para cá. Senhor, nós oramos com o Alexandre. Deus, o Senhor conhece a história dele. Talvez uma história improvável aos nossos olhos, mas o Senhor conhece o futuro. O Senhor conhece o coração. O Senhor atraiu ele aqui. E nós oramos por ele. Que o seu Espírito toque profundamente no coração dele. E que ele tenha a sua história transformada como Raabe teve, como Ruth teve, como Ana teve. Como aquela mulher pecadora teve a sua história mudada, os seus muitos pecados perdoados, a sua história transformada. Senhor, transforma a vida do Alexandre, em nome de Jesus. Que ele nunca mais seja o mesmo, Senhor. Em nome de Cristo oramos.